Paz do Senhor, amado. Aqui novamente o pastor Marcelino. Fizemos um estudo no vídeo passado sobre o arrebatamento. Agora, o que vai acontecer após o arrebatamento? Então vamos falar aqui nessa tarde, fique conosco aqui, vamos falar sobre o tribunal de Cristo. Após o arrebatamento da igreja, duas coisas acontecerão, uma aqui na terra e outra lá no céu. Primeiro, o tribunal de Cristo e depois a grande tribulação, vamos falar daqui a pouco, tá bom? O que é o tribunal de Cristo? Após o arrebatamento, todos salvos deverão comparecer perante o tribunal de Cristo. Não é um tribunal de julgamento. Quem comparecer ao tribunal de Cristo já está salvo já, não tem problema mais nenhum, entendeu? Vai receber o seu galardão, tá? Aqui a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, subiu, vai para o tribunal de Cristo, já está salvo. É diferente do julgamento das nações, é diferente do grande trono branco que acontecerá 1000 anos após o arrebatamento. Vamos ficar por enquanto aqui no tribunal de Cristo, tá bom? Tá certo? Então nós devemos todos comparecer o que tiver feito através do nosso corpo aqui na terra, tá? Então veja bem, após o processo avaliativo de nosso Senhor Jesus Cristo, o crente receberá o seu galardão. Contudo, que tipo de recompensa ou de galardão? O texto neotestamentário faz menção de 5 diferentes coroas, reservada para aqueles que são fiéis em realizar a obra do Senhor. Estamos falando de pessoas que aceitaram Jesus, fizeram a obra do Senhor, permaneceram fiéis e agora vão receber o seu galardão. Nós temos a coroa de vida eterna e temos o galardão. O próprio Jesus disse: o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras, aquilo que você fez enquanto esteve servindo ao Senhor. Primeira coroa está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, diz o seguinte: e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível, tá? Aqueles que se purificam, se livram dos prazeres mundanos, da sedução, de tudo aquilo que é mal, vai receber uma coroa incorruptível, aquela que não se deixou corromper. Aqui na terra, os que vencem um grande torneio, vencem um campeonato, ganham uma coroa, mas ela é corruptível. Pode ser de ouro, de prata, de bronze, de louro, mas no fim ela acaba se corrompendo. Aquilo passa, no ano que vem outro, e aí tudo se passa. A que nós vamos ganhar lá no céu, não, é incorruptível, tá? Segunda coroa, coroa de vida, está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. No Coliseu de Roma, em muitos lugares no passado, os crentes eram entregados aos leões e eram condenados à fogueira, entendeu? Eram crucificados. Diversas formas os cristãos padeciam. Então, veja bem, a Bíblia diz: se você permanecer fiel, vai receber uma coroa de vida. E como que é lá no céu? Lá no céu é para toda a eternidade, amado, entendeu? Lá no céu não tem tribulação, não tem dor, não tem tristeza, tá? Fica firme com Jesus, porque lá no céu a coroa é de vida eterna, tá? Terceira coroa, coroa de glória, tá certo? Chamada de coroa do pastor ou a coroa do bispo, será entregue para aqueles que se dedicam suas vidas ao ensino da palavra e ao cuidado das ovelhas do Senhor. Abre aspas, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, a testemunha das aflições de Cristo, também presbítero com eles, e participante da glória de Deus, que há de se revelar. E quando essa glória aparecer, alcançarei a coroa incorruptível. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. E a última coroa é de justiça. Está reservado para os salvos, inspirado pela bendita esperança da volta de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia,
não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Essa coroa é para aqueles que desejam que Jesus volte logo, certo? O livro do Apocalipse diz o seguinte, termina assim, ó, ora vem, Senhor Jesus, volte logo. Esse mundo, irmão, está muito difícil de se viver aqui. É um mundo terrível, tem muita violência, muita carnalidade, muita maldade, muita corrupção. Não está bom para quem quer servir ao Senhor viver mais aqui. Então a nossa oração é, volta logo, Jesus, volta logo, porque aqui embaixo está muito ruim, tá bom? Então nós temos aí, após o arrebatamento, o julgamento, o comparecimento no grande trono branco, no julgamento de Jesus, tá? Aqui na terra, como eu falei, vai comparecer agora o anticristo, e vai ter o período da grande tribulação. E o que é a grande tribulação? É o período mais sombrio da história da humanidade, quando Deus permitirá que a ira e a apostasia e o anticristo se manifeste dominando o mundo, tá? Então veja bem, é um dia muito terrível. Está escrito aqui em Mateus 24, 21. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora, nem tão pouco jamais haverá. É muito triste isso, a aflição que se dará aqui na terra, tá? Nós vamos falar aqui estrelas caindo do firmamento, falta de água, carestia, terremotos, maremotos, tufões, um monte de coisa, tá? E quanto vai durar essa grande tribulação? É um período de 7 anos dividido em 2 partes. Primeira parte, início da atuação do anticristo, é uma falsa praxe. Segunda metade, tribulação eterna, conhecida como a grande tribulação, está em Daniel 9:27. Então veja bem, o anticristo vai comparecer aqui na terra, vai favorecer a humanidade. Veja bem, se nós temos hoje em dia 8 bilhões e pouco de habitantes na terra, subindo aí 90% dos crentes para o céu, a terra vai ficar vazia. Então um governante como o anticristo, é fácil dar casa, carro, alimento, é fácil. Então todo mundo vai ficar do lado dele, dizendo, não, esse aí é o salvador da pátria. É esse que veio trazer a solução para a humanidade, tá certo? Então veja bem, ele vai criar um governo mundial, tá? Ele vai firmar uma aliança com Israel, que é o país, a cidade amada, escolhida por Deus. Em Daniel 9:27, ele vai firmar uma aliança com Israel, mas depois ele vai quebrar. Essa falsa paz vai durar 3 anos e meio, tá? Depois ele vai mostrar as suas garras e vai mostrar para que veio, tá entendendo? Então, ele vai impor o símbolo da besta, que é o 666. Você pode conferir Apocalipse capítulo 13, versículos 16 até o 18, tá? Então ele vai implantar. A Bíblia diz que ele vai implantar o 666 na testa ou na palma da mão direita, tá? Só vai poder comprar, vender, comercializar, ter o seu alimento quem tiver essa marca. Porém, a pessoa que se deixar marcar não terá a salvação, tá? Não terá a salvação. Não pode. Quem quiser ser salvo terá que entregar a sua vida ao anticristo, tá? Para poder morrer, vai contra o anticristo, vai morrer, porque Jesus derramou o seu sangue no Calvário, agora a pessoa vai ter que derramar o dela, tá? É bem sério isso, vamos falar mais profundo num vídeo com isso aí. Então ele vai fazer o engano religioso. O falso profeta promoverá a adoração ao anticristo. O que é o anticristo? Contrário a Cristo. Vai surgir o anticristo aqui na terra, fazendo sinais, prodígios e milagres, todo mundo vai acreditar que ele é o Cristo verdadeiro, tá? Então, é a grande apostasia da religião mundial, tá certo? Aí então, aqui na terra, após essa grande tribulação, começará os juízos de Deus, tá? Mas na grande tribulação está aqui, ó, chamado de o dia do Senhor, o dia de angústia e de tribulação. Grande tribulação, que se refere ao período mais intenso da segunda metade da grande tribulação.
o tempo de angústia para Jacó. Jeremias capítulo 30, versículo 7. A tribulação terá início logo após o arrebatamento. O livro de Apocalipse descreve a tribulação em detalhes, tá? Lembra aqui a sequência do julgamento, tá certo? Eu vou fazer vídeos pequenos de 10 minutos, 10, 12 minutos, para que não seja cansativo e você não fuja, tá bom? Então no próximo vídeo eu quero falar sobre as pragas, 7 selos, 7 taças de Apocalipse, tá tudo lá em Apocalipse capítulo 16, e eu vou falar sobre isso, tá bom? Explicar direitinho nesse período da grande tribulação que vai acontecer aqui na Terra, tá bom? Deus abençoe, comente aí, fala o que você quer ouvir e nós voltaremos em breve, talvez amanhã, vamos ver, se Deus preparar, amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor.